Bom dia, graça e paz. Vamos aqui no nosso momento diário. Nós vamos ler uma palavra em 2 Crônicas 24, 20, para a gente falar sobre ela. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus: porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis. Porque deixastes o Senhor, Ele também vos deixará. Isso é uma palavra muito importante para nós. Sabes por quê? A maioria da população do mundo não conhece a palavra de Deus. As pessoas pseudocultas, as pseudociências, elas não gostam da palavra de Deus. Porque o que é ciência? Ciência é conhecimento. Então o conhecimento mais forte que tem é o conhecimento do que Deus disse. O que é a palavra de Deus? É o que Deus disse. É a palavra verbalizada, falada. Então quem não conhece, vive pelo mundo sem entender o que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz exatamente aquilo que Deus quer para nós. As pessoas não entendem, por exemplo, o que é governo. Deus governa o universo, Ele quer que a palavra dele seja obedecida, os princípios dele sejam respeitados, porque Ele quer que o mundo viva aquilo que Ele planejou para nós, não o que a pseudo-conhecimento ou a vontade humana faça em relação a nós. E, consequentemente, quando nós vamos semeando, nós vamos colher aquilo que semeamos. O que eu planto, eu vou colher o que eu planto. Eu não vou colher N coisas por uma plantação que eu plantei. Eu não vou colher um fruto diferente daquilo que eu plantei. Eu posso até querer, mas não vai acontecer porque eu plantei aquilo que eu plantei. É aquilo que eu plantei, é aquilo que eu vou colher. Então, como diz assim, porque transgredis o mandamento do Senhor, portanto não prosperareis. Porque deixastes o Senhor, Ele também vos deixará. Nós vemos grandes situações de grandes empresas, de coisas físicas, que vemos de enfermidades. Quanta gente está no hospital colhendo plantação dos outros? Quanta família destruída por plantação errada? Errou e quer constituir família depois. Vai dar errado. Vai dar errado. Tratou os filhos mal, maltratou os filhos, vai colher errado. A velhice vai chegar. Não vai ser amado, vai sofrer, vai ser roubado, está tudo isso na Bíblia. A nação semeia coisa errada, a nação vai colher coisa errada, leis erradas. A nação semeia, as pessoas semeiam. Como é que eu concordo com tudo que alguém quer fazer? No meu voto. Se eu votar bem, eu vou colher coisas boas. Se eu votar mal, eu vou colher coisas ruins. É a vida. Em todas as áreas da nossa vida nós plantamos. A nossa concordância com uma coisa errada, a gente vai colher coisa errada. Uma mulher que apoia, uma mulher casada, que apoia uma mulher, outra, que é amiga dela, a ter um caso com um homem casado, às vezes é porque ele tem dinheiro, porque acha que vai se dar por alguma coisa. Ela vai colher no casamento dela. Ela vai colher no casamento dela. Tudo isso é transgredir os mandamentos do Senhor. E a gente, quando transgride os mandamentos do Senhor, está deixando Ele para lá. Ai, mas eu sou de Deus. Como eu sou de Deus se eu não faço o que Ele quer? Como eu vou para o céu se eu não gosto do céu? Como eu não gosto do céu, gostando do inferno? Porque se eu faço tudo que o diabo ensina aqui. Ai, vamos rebolar, vamos dançar o funk, vamos maquiar as crianças desde menininha. A criança tem namoradinho, se é de Deus? Não. Criança não namora. Essas danças mundanas não são de Deus. E tudo que nós falamos que não são de Deus, elas vão acontecer na nossa vida. Tudo que a gente semeia errado, a gente vai colher para nós. Toda semeadura errada, ela vai dar numa colheita. Toda semeadora boa, em concordância com a palavra de Deus, ela vai redundar também numa colheita boa. É assim que a vida é. É assim que existe a realidade. E depois todo mundo quer misericórdia. Nós somos livres.
Deus nos deu liberdade para a gente saber o que quer viver neste planeta. O que eu quero viver neste planeta, viver bem ou viver mal. Tem muita gente que as pessoas, mas fulano tem, presta atenção. Porque o pai dele obedeceu a Deus. Porque na descendência ele recebeu. Nós vimos donos de grandes empresas recentes, como a Mesbla, como o Mapping. Os filhos herdaram, Transbrasil, os filhos herdaram e perderam, porque eles não tinham legalidade espiritual, eles não tinham obediência a Deus. Deus tem misericórdia, mas ele não tem nada a ver com quem não obedece, porque ele deixou isso aqui para a gente aprender. Eu me lembro que quando eu era desviada, eu tinha horror da Bíblia. Eu comecei a me voltar para a palavra de Deus num livrinho azul, que era Novo Testamento e Salmos. Então a gente precisa conhecer, busca ouvir, não quer ler, busca ouvir alguém que ensine a verdade, de verdade, porque está cheio de doutrina de homem. Deixa eu dizer para vocês uma doutrina de homem. Você quer Jesus, Jesus disse assim, quem crê e for batizado será salvo. Aí você chega numa igreja, passa vários meses, creu e não quer te batizar. Tu tem que fazer a classe de doutrina. Então já saiu da Bíblia. Aqui não tem classe de doutrina. Então já cai fora de lá e vai te batizar em outro lugar, porque classe de doutrina não é Bíblia. Tudo que você fazer cursinho para servir a Jesus, os apóstolos de Jesus caminharam 3 anos com ele e evangelizaram o mundo. Essa palavra chegou a nós. Por quê? Andaram com Jesus. Ande com Jesus e não nos preceitos humanos. Placa tal, todo mundo com a sua doutrina. Tudo que amarrar Jesus para a tua salvação, a graça é de graça. De graça. A graça é a salvação. Ela é grátis. O preço é muito alto. Para o próprio Deus se fazer carne, vir aqui nos resgatar, para nos levar a mim e a vocês. E eu quero dizer para você que aquele problema que você está fazendo, está passando, preste atenção, deixai-te o Senhor, Ele também vos deixará. Se volte para Ele, diga, Senhor, me ajude, me socorre, eu estou com problema nessa área, talvez eu tenha errado. Concordo, por exemplo, problema emocional. Você quer casar, você quer uma esposa, e você não está conseguindo arrumar a pessoa certa, a pessoa arruma coisa errada, só coisas que não se adaptam ao seu temperamento, à sua vida. Eu tenho errado em algum lugar, me ajude, me socorra. Me volto para você, se volte, diga para o Senhor, procure onde você errou, confesse. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia, a palavra de Deus. Confesse e deixe de fazer o erro, para você alcançar a misericórdia, para você alcançar aquela bênção que você está esperando. Problema de saúde, às vezes é muito complicado, mas a gente tem que procurar por onde confessar. Procure jejum. Se você não sabe jejuar, me pergunte. Me pergunte que eu vou lhe ensinar. Tem várias formas de você jejuar. Ah, mas eu não consigo. Se não conseguir, o diabo está trabalhando na sua vida. A gente tem que ter o importante para quem já caminha com o Senhor, uma vida jejuada. A gente tem renúncia na nossa carne. Quanto mais a gente jejua, mais a gente cresce. A religião diz não, porque trocentas consagrações. Eu aprendi a jejuar uma vez. O tempo estava muito lotado, ainda era na Joaquim Nabuco, na restauração. E aí nós sentamos bem aparecer 2 lugares, eu e minha irmã. Como Deus quer te ensinar, Ele te ensina. Aí o apóstolo, na época era o pastor Ayub, da rede de casais, ele ainda não era pastor da rede de casais. Aí ele declarou um jejum pela família. Começaram na primeira fileira, não tinha para onde correr. Segunda-feira era a primeira fileira. E foi assim, né? Então, eu aprendi a primeira vez. Eu não disse não, eu entrei ali, aprendi. Aí depois era grupo familiar, minha líder do grupo familiar me ensinou, porque eu tinha passado o dia todinho zerada, né? Aí lá nós aprendemos, eu e a minha irmã, então a gente vai aprendendo. Jejum não é consagração não, eu sou consagrado ao Senhor, desde que eu entreguei a minha vida para Ele. Tem muita mentira, muita linguagem armada para afastar você de Deus. Vá para a palavra, coloque em oração, peça para Deus lhe ajudar, peça para Deus lhe socorrer, peça humildade, desça a sua necessidade. Está com necessidade porque está.
Se tivesse tudo resolvido, não estava com necessidade. Em alguma área da nossa vida, quando a gente tem necessidade, a gente vai pedir do Senhor e Ele vai resolver. Amém? Cada situação que a gente está passando, cada situação pelos filhos, pela família, pela parentela, por um amigo, socorro do Senhor, Ele vai te responder. Amém? Voltamos para o versículo de novo, na parte B. Porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, Ele também vos deixará. Volte para Ele, se volte para Ele, principalmente naquela área que você está precisando. Ainda não entregou a vida para Jesus? Entregue. Não sabe como? Fale comigo nos comentários. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, colocamos diante do Senhor cada vida que está assistindo esse vídeo. Pedimos a Tua bênção, pedimos o entendimento, pedimos que entenda essa palavra que o Senhor nos dá e que entre, porque nós precisamos do Senhor em cada área da nossa vida. Nós somos perfeitos, somos pecadores, mas nós queremos o Senhor, queremos andar com o Senhor e queremos resposta para o nosso viver aqui. Nós não queremos grandes e poderosos feitos do Senhor, nós queremos o Senhor na nossa vida, porque na nossa vida o Senhor nos assiste na nossa aflição e o Senhor resolve tudo para nós. Nós não queremos nada para nós nos gabarmos, nós queremos que o Senhor opere na nossa vida, Senhor, para que todos saibam, considerem e entendam que é a Tua mão que opera em nós, que é o Senhor que é por nós, que é o Senhor que socorre cada um. Muitas vezes nós estamos no Senhor, mas temos algo na nossa vida que nós ainda não vimos, por isso que a bênção ainda não aconteceu. Então o Senhor abre o entendimento de cada um naquela área onde a pessoa está precisando, que ela abra entendimento, que chegue lá e ela seja socorrida pelo Senhor, ela se volte para Ti e tudo mude na vida dela. Oramos pelos enfermos, Senhor, que o Seu socorro nas dores, pelas mulheres que estão na maternidade hoje para dar à luz, que o Senhor as assuste. Oramos pelas crianças com deficiência, pelas pessoas com deficiência, Senhor, socorra eles, e Pai, e que todas as pessoas, Senhor, que têm o hábito de zombar, de criticar e de apelidar os deficientes, entenda a Tua palavra, se converta a Ti. Abençoamos a vida das mães das crianças com deficiência. Abençoamos, Senhor, cada um. Abençoamos cada enfermo. E que os seus aflitos, o Senhor os assista nas suas enfermidades e no seu sofrimento e nos seus clamores. Obrigado por tudo, Senhor. Nos dá um dia de paz, abençoado e próspero. Em nome de Jesus, tudo nós te pedimos. Amém. Bom dia, amados. Bom dia, até amanhã.